Pai Senhor, meus amados irmãos, é um prazer enorme estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre restaurando altares em ruína. O texto que nós vamos ler de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 ao 32. Então eu gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Nós temos um contexto histórico nesse texto e eu gostaria de compartilhar com vocês o que estava acontecendo na época. Israel, meus amados ouvintes, estava em pura idolatria. Acabe e Jezabel eram os mentores dessa idolatria, eles que semearam essa idolatria e ensinaram ela. Então haviam, na época, 450 profetas de Baal, só para você ter uma ideia. A idolatria, nesse momento, vai assumir níveis terríveis. Toda a sociedade, todo o povo está voltado para a idolatria. O que fazer numa situação de caos? E esta era uma situação de caos. E em uma situação de caos, alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém precisava diminuir a importância de tudo aquilo. Alguém precisava diminuir a importância da idolatria no coração daquela gente. E na nossa vida não é diferente. Quando há um caos, quando há uma desordem, quando há alguma coisa muito intensa acontecendo, com a bênção e a direção de Deus, nós precisamos diminuir a importância de todo o drama que está acontecendo. E só irá iniciar um processo de mudança quando alguém faz alguma coisa. Nunca se iniciará um processo de mudança se ficarmos de braços cruzados. Nós, com a ajuda e a direção de Deus, precisamos fazer alguma coisa para que haja algum tipo de mudança. E este era o cenário na época. Qual que era o problema de Israel? Haviam 7.000 homens que haviam se recusado a adorar a Baal. Então nós temos aqui 7.000 pessoas que ainda permaneciam fiéis a Deus. Havia muita gente também em dúvida entre Yahvé e Baal. Havia muita gente também que não sabia tomar uma decisão entre servir a Deus e andar com Deus ou entre um ídolo. Então é possível que, ao mesmo tempo que Cristo esteja no coração de uma pessoa, também estejam outras coisas compartilhando o coração dela. Então ela vai navegar entre 2 caminhos, entre Cristo e entre o ídolo que tomou uma forma no seu coração, que cria raiz no seu coração. E Satanás é histórico desde o Éden, ele vai sempre semear dúvida no coração do povo. E era exatamente isso que estava acontecendo nesse momento. Era uma reprodução do Éden. Satanás estava semeando dúvida para que as pessoas crescem em Baal, em um ídolo, e não aceitassem a Deus como único Deus e soberano Deus. Então, Israel estaciona entre essas 2 possibilidades de fé e crença, Baal e Deus. O quadro é de um homem que pula em uma perna e depois sobre a outra, diz um teólogo. Então o pecado vai sempre perseguir o coração dos indecisos. Por quê? Porque nós precisamos ser pessoas convictas. Para nós tomarmos decisões firmes e seguirmos o único caminho e andarmos com Cristo, nós precisamos tomar decisões firmes. Nós não podemos permitir
que Satanás semeie dúvida em nosso coração sobre coisa alguma, mas estarmos firmes de quem é Deus e daquilo de que Ele pode fazer e da maneira extraordinária que Ele age na nossa vida. Tem um filósofo que diz o seguinte: a dúvida é um animal asno entre dois fenos e, por não decidir qual comer, morre de fome entre os dois. Então, a dúvida é o que pode ter de pior no coração de uma pessoa crente. A dúvida de ser fiel ao Senhor destrói a vida espiritual do crente. Então, o crente ele não pode ter dúvida, ele tem que ser firme nas suas convicções. Qual foi a solução nesse contexto aí? Elias entra na história, nessa situação, para forçá-los. Deus usa Elias, veja bem, Deus usa Elias para forçá-los a tomar uma decisão definitiva, ou Deus ou Baal. Então, quase sempre o Espírito Santo está nos conduzindo a tomar uma decisão. Nós não podemos ficar em cima do muro em relação ao pecado, em relação às coisas que nos distanciam de Deus e que entristecem o Espírito Santo. E nessa ocasião do texto bíblico, desse cenário, não era por falta de homens, porque havia 7.000. O que faltava era homens decididos. Não faltavam pessoas em Israel que estavam servindo ao Senhor. O que faltava eram pessoas convictas, pessoas decididas, que sabiam dizer por que estavam crendo e defender a esperança que havia no Senhor e negar completamente a ideia da idolatria. É incrível o quanto hoje nós estamos tão permissivos, permitimos entrar na nossa vida muitas coisas, permitimos entrar na igreja muitas coisas que apenas nos distrai e nos ajudam a nos distanciar da verdadeira adoração no Senhor. Se nós não fôssemos tão permissivos e não permitíssemos tantas coisas na nossa vida pessoal, bem como na igreja, não nos distanciaríamos tanto do foco principal, que é a nossa adoração ao Senhor. Então, quais são as lições que ficam, minha querida ouvinte, querido ouvinte? Elias estava sozinho no Monte Carmelo. Por quê? Porque os 7.000 homens que não se prostraram a Baal não se apresentaram para o fronte, para chegar e dizer: não, nós estamos juntos, nós servimos ao Senhor e nós estamos contra essa idolatria. Então Deus precisava apenas de um homem convicto de fé. E este homem convicto de fé foi Elias. Haviam 7.000, mas Deus precisava de um que tivesse convicção. Então, Baal, nessa situação, é considerado o Deus do céu, que controlava as questões atmosféricas e enviava raios. Essa era a crença em Baal. Baal era um Deus que controlava todas as questões do tempo, os raios, a chuva, os trovões. Então, Deus vai responder no meio de fogo, para fazer um contraponto a Baal, para exatamente mostrar que ele era o Deus soberano e único Senhor e verdadeiro Senhor. Então, o que é que nós aprendemos nessas lições? É que Deus é um Deus de intervenção. Ele é intervencionista, ele intervém, ele age. Então, nós aprendemos que Deus, quando a situação está nessa esfera do nome dele está sendo posto em dúvida, ele estará sempre intervindo para evidenciar a sua glória e poder. E nesse caso ele usa Elias, que é um homem convicto, é um homem que sabe onde está e por que está, sabe por que crê e por que crê. E esta convicção de fé faz com que Deus use esse homem de Deus. Então, pessoas espirituais são geralmente essas pessoas, elas são de convicção firme. E aqui eu quero dizer espirituais, é no seu caráter, na sua maneira de ser no dia a dia. Então, Israel era o povo de Deus que estava acostumado com o sinal do céu. Eles estavam sempre esperando que alguma coisa acontecesse do céu. E Deus vai responder exatamente nessa expectativa.
não estavam se relacionando com Deus por convicção, senão pelo espetáculo. Então Israel não se relacionava com Deus na quietude, no silêncio, buscando Deus através de quem Ele era, sem que houvesse manifestações externas. Mas nessa ocasião, eles viram o espetáculo de Deus, o agir de Deus. Então, faltava um relacionamento íntimo, sem que houvesse necessidade de espetáculo, de show, de alguma coisa que estivesse acontecendo. Então, é muito perigoso quando nós queremos nos relacionar com Deus apenas através do espetáculo da fé, do espetáculo da cura, do espetáculo das realizações externas, quando não há um relacionamento íntimo, pessoal, piedoso e sossegado. Então, isto é muito perigoso, porque vai condicionar esse relacionamento apenas às coisas externas. Foi que o Senhor Jesus falou em relação a esse tipo de espetáculo. Jesus criticou a necessidade excessiva de ver sinais. Hoje, a igreja evangélica permeia por um caminho muito perigoso, algumas igrejas, muito perigoso, de sinais, de curas, de prodígios, de maravilha, disso, daquilo outro, apenas para satisfazer o ego das pessoas, para demonstrar coisas e fazer. Jesus criticou a necessidade excessiva de ver sinais. A questão era o crer e confiar em Deus sem que evidências externas existissem. Esta era a fé que Jesus ensinava. Veja o que diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 12, versículo 38 e 39. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Então, essa necessidade de sinal, de evidenciar coisas externas, este pode ser extremamente perigoso, isso aí. Ainda em Mateus capítulo 16, verso 1, aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou. Então Jesus quando fazia alguma cura, era para demonstrar misericórdia e atenuar o sofrimento intenso de um pecador, mas não para demonstrar poder e fazer coisas, espetáculos externos para impressionar pessoas. Jesus não precisava impressionar ninguém. Ele era o Deus encarnado. Qual que é o problema de nós vivermos focado em sinais? É quando nos tornamos dependentes deles. Devemos andar com Deus por fé, sem evidência de sinais. Deus espera de nós que tenhamos sinais de devoção e de fidelidade a Ele no nosso caráter, no muito amar, no muito perdoar, no muito ser longânimo, misericordioso, humilde, uma vida cheia de fé e piedade. Elias vai restaurar o altar. Antes de oferecer sacrifício, Elias precisava fazer alguma coisa. O que era que o Elias precisava fazer? Restaurar o altar para Deus agir. Altares destruídos não têm sacrifício de adoração. Altares destruídos, repito, não tem sacrifício de adoração. Deus quer fazer descer fogo do céu em altares restaurados e puros. Então a pergunta querido ouvinte, como está o seu altar, sua vida diante de Deus? Comece por restaurar o seu altar. A restauração é uma ação sua, não de Deus. Primeiro você restaura o seu altar para depois Deus agir na sua vida. Espere grandes coisas de Deus, faça pequenas coisas para Ele. William Carey. Essa frase é extraordinária para mim e para você. Espere grandes coisas de Deus, faça pequenas coisas para Ele. Deus pode fazer descer fogo do céu,
sobre altares restaurados. E aqui eu queria dizer que o maior altar que você pode restaurar é a sua vida de santidade, o seu caráter na presença do Senhor Jesus. Restaure o seu altar hoje e Deus fará a sua parte em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente.